Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político. Estamos começando mais um programa nesta terça-feira, 1º de dezembro deste ano, que muita gente, se não todos nós, iremos rezar para que não se repita. Último mês do ano, já estamos em dezembro de 2020 e, como nós já fizemos aqui, alguns comentários a respeito, umas análises a respeito do resultado das eleições deste ano, agora que terminou também o segundo turno, a grande imprensa traz muita análise, muita reflexão a respeito do comportamento do eleitor no que diz respeito a ter deixado mais os extremos, aqueles discursos tanto da extrema esquerda como da extrema direita, o eleitor meio que abandonou. A maioria dos candidatos eleitos são de partidos chamados Centrão e tem também em seus respectivos comportamentos, posições mais serenas, posições menos extremadas. E uma análise que se faz muito, que se tem feito muito, é com relação ao PT, com relação à esquerda. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que serão as eleições de 2022? Alguns partidos perderam um grande número de prefeituras, como é o caso do PSDB e PMDB, porém, PMDB e PSDB são os partidos que governam o maior número de prefeituras, e quando se fala no número de habitantes administrados por esses dois partidos, o PSDB lidera, o PT só está lá em 11º. Mas o PT, ele continua tendo a maior bancada na Câmara dos Deputados. O PT tem alguns estados governados por ele aqui no Nordeste, o nosso estado, por exemplo. Mas será que, ao se aproximar 2022, nomes que já eram conhecidos ou nomes que se fortaleceram agora, como Ciro Gomes, daqui do Ceará, Flávio Dino, do Maranhão, Manuela Dávila, lá do Rio Grande do Sul, ou Guilherme Boulos, de São Paulo. Esses nomes, nenhum deles são do PT, mas eles atuam mais no espectro da esquerda, defendem ideias mais progressistas de esquerda. Será que Lula vai continuar peitando todo mundo e dizendo que o PT não é puxadinho, que o PT não é para apoiar ninguém? Será que continua com densidade eleitoral para isso tudo, para engrossar o pescoço e não ceder e não abrir mão de ser a cabeça de chapa nas eleições de 2022? Aqui no Rio Grande do Norte, onde nós temos o governo do estado comandado pelo PT, através da governadora, da professora Fátima Bezerra, nós temos apenas 3 municípios administrados pelo PT, aliás, onde o PT venceu as eleições no último dia 15 de novembro. São eles Sítio Novo, que tem apenas 5.500 habitantes, Afonso Bezerra, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, e Currais Novos, que tem 45 mil habitantes. As principais cidades do estado, o PT não comanda, o PT não tem o controle. A própria bancada do PT na Assembleia Legislativa é muito pequena. E aí, como é que vai se comportar o PT em 2022? Tanto a nível nacional, como aqui a nível estadual. A nível estadual, faço o mesmo questionamento. Será que o PT toparia apoiar outro nome para o governo do estado? Ou, pelo fato de a governadora Fátima estar no mandato, ela não abre mão de jeito nenhum de ser candidata à reeleição? A nível nacional, mesma pergunta. Quem vai ser cabeça de chapa? A esquerda consegue se unir? Daqui para lá, muitas conversas acontecerão e qualquer coisa que a gente diga agora não passa de análise ou de especulação. Boa tarde a todos que estão ligados na 93, na nossa TV e no Observador Político. Um amigo meu, após a eleição, já disse, eu achei até interessante a frase, o PT está como um pugilista no ringue, no boxe, numa luta de boxe, ainda de pé, mas foi duramente atingido e está cambaleando. Adiante.
Bom, passada a eleição municipal, quando democraticamente, no primeiro turno, aqui em Mossoró foi eleito, como nos outros municípios, depois passaram para o segundo, quem passou para o segundo, a eleição foi domingo. Eleição, milhares de eleitores escolhendo, pela maioria, o prefeito eleito, Alisson Bezerra, e a decisão da população é escolher os 23 vereadores que vão representar o Mossoró a partir do exercício de 2021. E é muito interessante como chama a atenção, porque muita gente diz, eu não estou nem aí para a política, não ligo para a política, e a abstenção só foi maior. Podem botar a pandemia, já comentamos sobre isso. Podem botar. Sem pandemia não teria sido assim. É interessante, o que eu quero dizer é que, passada a eleição na urna, no voto eletrônico, o interesse das pessoas em saber quem serão os futuros secretários com o prefeito. Qualquer nome que se coloque aqui, porque fulano está na equipe de transição, esse estava lá no gabinete do deputado, ainda deputado estadual, Alisson Bezerra, não. Ele não disse a ninguém, ou se disse, não chegou a novos conhecimentos, quem são os nomes para o seu secretariado. Na outra ponta, e essa aí é que eu acho até muito mais importante, do outro lado, vem a eleição para a presidência da Câmara. Como as pessoas têm interesse? É porque o presidente, o futuro presidente, ou presidenta da Câmara Municipal, que vai dirigir um dos poderes constituídos da cidade, o poder legislativo, terá muita força. Será muito importante na vida da cidade, naquele contato, na parceria com o executivo, com o prefeito que vai assumir em 1º de janeiro. E as pessoas nos param em qualquer lugar, ou no celular, nas conversas diárias. Tem até um grupo perguntando se arriscaria, me perguntou esse grupo, se arriscaria algum nome para a presidência da Câmara. Eu vou arriscar? Antes, há algum tempo se dizia assim, todos os vereadores são candidatos à presidência. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Coloca o nome, sou candidato, para dizer que está começando o mandato e está vivo. Mas todos sabem que não tem condições. Aí você criar nomes, chutar nomes, inventar nomes, porque isso pode ocorrer. Agora, se todas essas palavras se resumirem numa palavra chamada especulação, aí sim. Se especulam nomes. Larissa Rosado, do PSDB, experiência parlamentar como deputada estadual na Assembleia. Ela, inclusive, ela própria já disse que se articula. Pode ser um nome que foi criado até, se fala num grupo, G6, que pode dar apoio a ela. Aí vem o nome de Laurência Amorim e vem outros. Né? Agora, você dizia aqui, quando o presidente vai ser esse, não. Uma eleição de apenas 23 eleitores, que só lá para o dia 31 de dezembro, quando os fogos do Ano Novo estiverem pipocando, é que deveremos conhecer quem será o novo presidente da Câmara. Mas tem grandes nomes e esperamos que esses grandes nomes, um desses, venha a dirigir o Poder Legislativo Municipal a partir de 2021. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laíri Neto. Eu vou pegar carona aí no debate que vocês estabeleceram aí no início do programa, e é um debate bem interessante. Muito embora estejamos há 2 anos no pleito de 2022, mas é inegável que os grupos políticos já saíram das urnas de 2020, projetando 2022, não há como pensar diferente.
A própria governadora Fátima Bezerra, numa entrevista pós-eleição de 15 de novembro, afirmou com todas as letras que vai tentar a reeleição. Então ela será candidata sim e tem esse direito natural, né? Penso que dentro do partido ela não encontrará dificuldades, porque ela controla o PT no Rio Grande do Norte e certamente vai buscar esse direito. Aí a gente questiona, as urnas foram positivas para o partido da governadora? Não foram. Claro que não foram. Apenas 3 cidades de pequeno porte, a maior delas Currais Novos, na região do Seridó, escolheram um nome do PT para governar a partir de 1º de janeiro. A governadora Fátima Bezerra, e aí nós temos que fazer essa observação, ela não se integrou à campanha eleitoral deste ano. Teve uma participação, eu diria, tímida aqui em Mossoró, a favor da sua candidata Isolda Dantas, né? Talvez ela tenha vindo a Mossoró uma vez ou duas durante a campanha. Teve uma participação também tímida em Natal, na campanha do senador Jean Paul Prats. E no restante do Rio Grande do Norte não temos notícia de a governadora ter ido em busca do voto para eleger algum candidato seu. Dito isto, vamos fazer aqui uma viagem rápida ao túnel do tempo para explicar que uma urna nem necessariamente não significa que vai se sobrepor ou vai ter uma importância decisiva para a urna seguinte. Por exemplo, na campanha de 2018, o então prefeito de Natal, que 2 anos antes, em 2016, se elegeu ainda em primeiro turno, com uma votação superior a 65% dos votos dos natalenses, ele seria uma espécie de governador de férias. Eu estou me referindo a Carlos Eduardo Alves, do PDT. Na campanha, ele teve o vice de Mossoró, o 2º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. O vice foi Cadu Ciarline, filho da prefeita Rosalba Ciarline, que acabara de retornar à prefeitura da cidade. Então foi a chapa Natal-Mossoró, os 2 maiores colégios eleitorais do estado. As 2 vitórias importantes em 2016, de Carlos Eduardo, de Rosalba Ciarline. E o resultado que a gente viu foi Fátima Bezerra, senadora da República, né, que não tinha um grande trabalho como senadora em prol da maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, ela acabou se elegendo e, de certa forma, com alguma facilidade. Prevaleceu o quê? Prevaleceu o cenário do momento. Muito mais importante do que o pleito de 2016 na sucessão de 2018 foi o cenário daquele momento. E que cenário foi este? Foi um cenário em que o PT, nacional, que sabia que não ia se sobrepor ao favoritismo do candidato Jair Bolsonaro, acabou centralizando ou concentrando todas as suas forças no Nordeste. Foi um esforço concentrado para ganhar os 9 estados do Nordeste. E isso ocorreu. E Fátima Bezerra estava dentro desse processo, estava dentro desse projeto e acabou se elegendo governadora do Rio Grande do Norte. Eu estou citando esse exemplo para a gente não agregar muito uma eleição municipal onde está em debate os interesses locais, né? O cidadão está muito mais olhando se sua rua está pavimentada ou está esburacada, do que propriamente um cenário, um contexto geral em termos de política. Então, eu concordo que a governadora Fátima Bezerra ela não sai vitoriosa, pelo contrário. Sob o ponto de vista do seu partido, ela sai derrotada. Agora, ela tem 2 anos pela frente para construir o projeto de reeleição. Se me perguntar, as condições dela são condições negativas ou são condições interessantes para construir esse caminho nos próximos 2 anos? Eu vou na segunda opção. Eu acho que as condições dela são interessantes. Por quê? Porque ela conseguiu e vai conseguir fechar o 2º ano do governo, pagando os salários do seu governo, inclusive com o 13º. Em janeiro, ela já adiantou que anuncia o calendário do pagamento
dos salários atrasados deixado pelo gestor anterior, isso é 13º em dezembro de 2018, e também vai anunciar o calendário completo de 2021. Também tem obras ainda do RN Sustentável, recurso deixado pela gestão de Rosângela Ciarline entre 2011 e 2014, que as obras estão em andamento e muitas delas vão ser concluídas para ser inauguradas. Tenho quase que a certeza absoluta de que, no início do próximo ano, o governo, por exemplo, vai retomar as obras do Hospital Materno-Infantil aqui em Mossoró e deve inaugurar essa obra dentro do governo Fátima Bezerra. Uma obra importantíssima que vai ter um eco dentro de Mossoró e em mais 64 municípios da região que vão convergir para essa unidade hospitalar. Então, não podemos afirmar nesse momento quem será um favorito ou quem será uma zebra ou quem não tem condições de disputar o pleito de 2020. A governadora vai defender o seu governo. O favoritismo dela ou não vai depender do que ela construir nos próximos 2 anos. Né? E aí a gente pergunta, e eu deixo a pergunta no ar. Quem será o candidato a governador para fazer frente à governadora Fátima Bezerra? Ok, vamos agora ao comentário do Dr. Laílio Rosado. Laílio, você, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. A primeira análise do resultado das eleições municipais leva a crer que o eleitor deu o seu recado. O eleitor preferiu votar no candidato de centro-direita e também aquele que tem mais experiência administrativa. O novo deixou de ser o preferido. Não teve mais aquela novidade da eleição de 1988. Pelo contrário, candidatos que já foram prefeitos por diversas vezes, vamos citar aqui o exemplo de Cícero Lucena, em João Pessoa, que foi eleito prefeito, mas teve no Pará, teve em vários outros municípios, foram reconduzidos ou conduzidos, mais uma vez, aos mandatos municipais. O MDB, o DEM e o PSDB vão governar quase a metade da população do país, porque foram os partidos que elegeram o maior número de prefeitos, de vereadores também. Mas o fato é que, se você vai ver daqui para diante a eleição de 2022, é preciso que haja a união da direita, do centro-direita, melhor dizendo, para que se consiga derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, ele continuará administrando o país, será reeleito e terá mais 4 anos de mandato. O grande golpe quem sofreu foi o Partido dos Trabalhadores. Desde 1985, quando elegeu Maria Luísa Fontinelli prefeita de Fortaleza, o partido nunca tinha ficado uma eleição sem uma capital administrada por um representante do Partido dos Trabalhadores. Agora foi o contrário. O PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Foi derrotado em todos eles. Disso aí, eu volto ao meu comentário inicial, o eleitor mostrou que quer afastamento dos extremos, tanto da esquerda mais radical, quanto da direita mais ostensiva, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Diante desses números, diante desses dados, é que nós vamos ver, a partir de agora, como será o comportamento dos nossos políticos, visando a sucessão presidencial, a eleição dos futuros governadores, senadores, vice-governadores e deputados federais. As urnas mandaram o recado. A partir de agora, é só fazer análise mais profunda e seguir a sua orientação. Muito obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Aqui é o programa. Microfone. Tá me ouvindo não, Edmundo? Tá, aqui Agora tá sim. Agora sim. Pode falar. Eu não apertei nada aqui, mas vamos lá. Quem está dando o que falar nas manchetes, nas redes sociais,
é o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro. Moro associou-se a uma consultoria americana chamada Alvarez & Marsal, e dentre os clientes, né, essa empresa aconselha empresas brasileiras. E aí eu vou dizer os nomes das empresas: Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Sete Brasil e algumas outras empresas envolvidas na Lava Jato, que foi julgada por Sérgio Moro. Não há nada de ilegal nisso. O Sérgio Moro não é mais juiz, ele inclusive já cumpriu aí a quarentena dele de quando saiu do Ministério da Justiça, mas é no mínimo esquisito. Ele que julgou e condenou, por exemplo, Marcelo Odebrecht a 24 anos de cadeia, o Léo Pinheiro, da OAS, a mais de 16 anos de cadeia, e agora ele prestar serviço para essas empresas que ele condenou há poucos anos. E isso, obviamente, como tudo no Brasil nos anos recentes, virou um debate político. Sérgio Moro tem todo o direito de trabalhar para quem ele quiser. Ele é um homem livre, ele é um homem que tem muito conhecimento, mas as torcidas estão, de um lado a defendem, do outro atacam, com a diferença. Hoje, tanto a turma de Bolsonaro como a turma de Lula, ambas atacam o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro. Olha, eu queria só pegar um pouquinho do comentário de Dr. Laíri. Eu acho que ele, no comentário dele, ele pegou muito mais uma faixa nacional, tendo como pano de fundo o segundo turno das eleições, quando ele disse com muita propriedade que o eleitor fez opção pelo político mais experiente, né, que já tinha com experiência comprovada, já tinha assumido cargos eletivos, né, como o prefeito eleito de João Pessoa, né, como em outras capitais. Agora, se a gente pegar no primeiro turno, por exemplo, se a gente pegar aqui a região de Mossoró, ela destoou um pouco desse cenário de escolha de um político experiente para administrar a cidade. Veja só, Mossoró elegeu Alisson Bezerra, né, para ser prefeito a partir de 2021. Alisson Bezerra não tem nenhuma experiência no executivo, é um jovem de 28 anos, cheio de garra, cheio de determinação, cheio de projeto e que vai agora comprovar a sua capacidade ou não. Na cidade de Upanema, aqui na região de Mossoró, o jovem Renan Mendonça foi o eleito, né, derrotando um político tradicional daquela cidade. Aqui em Grossos, o eleitor grossense escolheu eleger pela primeira vez uma mulher para governar a cidade, Cíntia Sonali. Ela foi eleita prefeita de Grossos. Também tivemos em Baraúna, Divaneide, né, que teve um pai que já foi prefeito, mas ela nunca assumiu o cargo de executivo. Em Pau dos Ferros, a jovem advogada Mariana Almeida disputou uma campanha, um cargo eletivo pela primeira vez e desbancou nada mais nada menos do que o grupo do deputado Getúlio Rego, que comandava a cidade há 16 anos. E Mariana entra para a história como a primeira mulher eleita prefeita de Pau dos Ferros, a principal cidade do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Tivemos também aqui vizinho, doutor Arthur Vale, muito embora filho do ex-prefeito Adair Vale, irmão do ex-prefeito Anax Vale, Arthur nunca cumpriu um mandato eletivo ou nunca ocupou um cargo público na sua história. É um jovem médico que se formou e que agora se elegeu, foi escolhido prefeito de Grossos. Também tivemos em Itaú, doutor André Júnior, eleito prefeito de Itaú, né, suplantando um grupo tradicional daquela cidade. Doutor André Júnior vai cumprir o seu primeiro mandato eletivo e pela primeira vez vai administrar uma prefeitura. Então, aqui na região de Mossoró, eu acho que ela destoou um pouco, ou ficou um pouco diferente de um cenário nacional. Por aqui, o eleitor escolheu, foi pela via da mudança e apostou em nomes novos para administrar os seus respectivos municípios. Olha, vamos mandar um abraço aqui para Porto Alegre, linda, querida
Porto Alegre, o nosso amigo aqui está nos mandando uma mensagem, é o José Augusto, está em Porto Alegre. Valeu, José Augusto, um grande abraço para você. Também Zé Neide, na ilha de Santa Luzia, já tem participações aqui. Márcio do Sumaré diz que está faltando na UPA do BH teste suave, foi fazer e não conseguiu. Ele disse que pede providência e que isso aí não pode realmente estar acontecendo. Bom, a gente já está pedindo aqui as devidas providências. Um abraço também para seu Neném e Dona Isabel lá no bairro Aeroporto, que estão ligados, ouvindo aqui com a gente o programa Observador Político pela 93 e pela nossa TV. Tá dito, é isso aí. Me pediram aqui com relação ao funcionamento do comércio no mês de dezembro. Atenção, já está definido. Sábado que vem, dia 5, dia 12 e 19, o comércio terá 4 horas a mais. Vai funcionar de 8 da manhã até às 18 horas. Sábados, dias 5, 12 e 19. Domingos, vai abrir dia 6 e dia 20, de 9 às 14 horas. Dia 6 e dia 20. Dias 9, 10 e 11 de dezembro, o comércio terá 1 hora a mais, funcionando de 8 às 19. E no dia 13, feriado de Santa Luzia, o comércio vai abrir de 8 às 15 horas, conforme cláusula contratual, trabalho, acordo, onde se faz necessário registrar, no caso das empresas, a pretensão de abertura com o pagamento das devidas taxas. Vai ser assim no mês de dezembro. Edmundo, essa ligação, esse contato, né, de Porto Alegre, um ouvinte telespectador, José Augusto, será que é o José Augusto Rego? Se for o José Augusto Rego, engenheiro, é o prefeito eleito, que venceu as eleições de 15 de novembro. E essa vitória de José Augusto... César, me permita, porque você pega aí, foi eleito prefeito José Augusto. Faltou César falar que desbancou uma oligarquia de 24 anos, é sobrinho de doutor Getúlio. Exatamente. Na realidade, o José Eduardo é o nome da pessoa. Ele mandou aqui dizendo que era José Augusto, Eduardo é o nome dele. Ok. Na verdade, José Augusto não desbancou uma oligarquia. José Augusto desbancou um grupo político que vinha administrando a cidade de Porto Alegre, na região serrana do Alto Oeste, nas últimas 2 décadas. Que grupo é esse? Esse é um grupo liderado por Neto da Emater. Para quem não conhece, Neto da Emater é irmão de Ribamar do Bachou, né, de Cisimar do Cantinho Peças. Né? Mas não é nada de Fábio da Emater, não, né? Não. Neto da Emater e Neto da Emater, que foi vereador no passado, apoiado pela família Rego, ele acabou rompendo há 20 anos e elegendo um funcionário da CAERN, o Euclides Pereira. Era apenas um funcionário da CAERN, não tinha maiores pretensões na política, mas a força do Neto da Emater elegeu. E neste ano, durante esses 24 anos, ficaram sucedendo no poder Neto da Emater, Euclides Pereira, Neto da Emater. E neste ano, o candidato foi Galego de Euclides, o filho de Euclides Pereira. E foi derrotado nas urnas, foi suplantado nas urnas pelo engenheiro José Augusto Rego. A família Rego volta a administrar Porto Alegre depois de 2 décadas. Pois é, mas essa questão de novos ou não, tem resultados para todos os gostos, mas como você bem diz, o doutor Laíri pegou no cenário nacional. A nível nacional, nós tivemos sim o retorno do discurso mais moderado, né? As pessoas que estavam mais nos extremos, na maioria, não tiveram sucesso. Mas se você tem o caso de Mossoró ou aqui de Pau dos Ferros, você tem o caso de Rafael Godeiro e Almina Afonso, que é governado pelos Abéis, o doutor Bernardo e pelo irmão dele, Abel Filho, há 40 anos. E, inclusive, elegeu um vereador em Mossoró, Laurence, que já foi prefeito com 20 e pouquinhos anos, apoiado, indicado pelo tio, pela força da família, da oligarquia, dos Abéis, agora elegeu os vereadores em Mossoró. Tem Bernardo, que é deputado estadual, e fez a prefeita de Almina Afonso e a prefeita de Rafael Godeiro. Tem forças tradicionais que ganharam em outras cidades, em outros estados, como, por exemplo, em Recife, venceu
o filho de Eduardo Campos. Em São Paulo, venceu o neto de Mário Covas. Em Fortaleza, venceu o indicado pelos Ferreira Gomes. Então, tanto teve renovação, como não. Né? Teve algumas pessoas que conseguiram atrair esse sentimento do público, esse sentimento de renovação. Em outros lugares, não houve quem canalizasse esse sentimento. Laide Neto, você citou bem a questão da família Bel. Essa é uma família tradicional da região do Médio e Alto Oeste, família tradicional da política, né? E é uma das últimas que faz política como curral eleitoral, né? Aquela ainda de chegar no dia da eleição, o eleitor que não vota nessa família, eles colocaram numa fazenda com churrasco e tal, para simplesmente não ir votar. É a política do curral eleitoral. E essa é uma das últimas que sobrevive na região do Médio e do Alto Oeste. Outras já caíram em Canto, em Luiz Gomes, né? Em João Dias, e por aí vai. Agora, o interessante é o seguinte, isso ainda é muito forte nessas duas cidades, Rafael Godeiro e Almino Afonso, porque lá em Rafael Godeiro, por exemplo, a atual prefeita, por ter condenação em colegiado, ou seja, ser ficha suja, ela começou a campanha, mas teve que retirar o seu nome, porque a Justiça Eleitoral não concedeu o registro de candidatura. E aí ela saiu e colocou uma tia afim, ou seja, colocou Keké de Doutor Abel. Doutor Abel é tia da atual prefeita, da atual prefeita de Rafael Godeiro, né? E aí, com um discurso memorável de apenas uma frase, foi a campanha dela lá em Almino Afonso, quando ela foi lançada, Keké de Doutor Abel. A única frase que ela disse em palanque foi: morreu Maria Preá. E aí ela foi eleita prefeita de Rafael Godeiro com essa frase célebre. É a política do curral eleitoral que ainda é muito presente nesses dois municípios do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Porém, registre-se que todas as eleições dos Abéis lá, dos Rosado Cá, dos Maia, dos Alves, dos Campos, de qualquer família dos Covas, sim, todas através do voto. Legitimado pelo voto. Legitimado pelo voto. A população votou, a população escolheu e o que eu acho muito interessante, se eu não me engano, isso aconteceu com Geraldo Melo. Há muito tempo perguntaram ele o que foi que faltou para se eleger. Ele respondeu assim ao jornalista: voto. Voto. E aos que não têm o êxito nas urnas, cabe atuar na oposição. Foi onde o eleitor quis colocá-lo. A maioria, pelo menos, dos eleitores quis colocar um lado no poder, o outro na oposição, e quem está na oposição tem o papel de fiscalizar, e quem vai estar no poder tem o dever de executar obras, de acompanhar os recursos, de gerir a máquina pública e, obviamente, respeitando aqueles que estão na oposição. Agora, Laide Neto, nós não podemos deixar de pontuar o seguinte: nessas cidades pequenas, uma cidade como Mossoró não pode mais se comentar sob o ponto de vista de curral eleitoral. Mossoró é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, né? É uma cidade com 6 faculdades, 6 universidades, é uma cidade de uma economia pujante, é uma cidade onde famílias de outros municípios, de outros estados, aqui chegaram, aqui se estabeleceram e aqui vivem sem depender de político ou de grupo político. Agora, o sofrimento, eu vejo, as consequências são maiores nesses municípios pequenos. Nesses municípios onde os currais eleitorais funcionam. Por quê? Porque são municípios condenados à vida de sofrimento. A vida de sofrimento. Esse município, por exemplo, como a gente falou de Almino Afonso e de Rafael Godeiro, são municípios que, nos últimos 30 anos, não conseguiu sair do canto. Não tem futuro para os seus jovens, a saúde não funciona, tem que se socorrer a Mossoró ou a Pau dos Ferros. Os filhos desses municípios, né, precisam sair para a cidade grande para buscar educação, para ter algo na vida, porque esses municípios simplesmente não oferecem absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, isso é a consequência desse tipo de política, né? O coronel vai lá, dá uma ajuda,
ou bota dentro de um carro para socorrer na saúde numa cidade grande, e aí fica o voto da dívida e ele passa na cara. Quando chega o período de eleição, ele olha na cara do cidadão e diz: socorri o seu filho, salvei o seu filho estava para morrer. E esse voto fica o voto de cabresto e as cidades vão ficando cada vez menores, cada vez mais sofríveis. Ó, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta para você, então pode seguir. Para você, Lairinho. Não, é só perguntar se César viu aí, teve uma decisão no TRE a respeito do caso de Querinho, que o juiz eleitoral Ricardo Tinoco indeferiu o pedido de Querinho, alegando falsidade ideológica no processo que tramita lá no tribunal com relação à elegibilidade dele. A denúncia agora, por parte de Fernando Mineiro, como o caso voltou para a primeira instância, é de que Querinho não havia se desincompatibilizado de um cargo comissionado na prefeitura de Monte Alegre. E aí o juiz, além de indeferir, determinou que a prefeitura de Monte Alegre, no prazo de 5 dias, informe se Quericles Alves Ribeiro exerceu o cargo comissionado vinculado ao Poder Executivo do município naquele período. Né, também pede ao INSS que em 5 dias informe se há registro de obrigações previdenciárias decorrentes do vínculo funcional de Quericles, eu não sei como é que... Quericles, com o município de Monte Alegre. Você tem mais informações sobre isso, César? Não, são essas informações, né? Essa é uma decisão de juiz de primeiro grau, né? Que ele vai juntar todo a defesa de Quericles, vai juntar a acusação dos advogados de Fernando Mineiro, vai juntar a documentação da prefeitura de Monte Alegre e aí vai decidir. Né? Vai decidir. A decisão, evidentemente, é uma decisão, é a primeira decisão, qualquer que seja ela, e certamente esse é uma questão jurídica que vai terminar no Tribunal Superior Eleitoral, seja qual for a decisão aqui no Rio Grande do Norte. Lairinho, mandar um abraço aqui para a nossa querida que está de volta aqui ao programa, Luísa Roldão, participando. O Fernandão está perguntando para você, eu não sei se ele disse que eu fiz a pergunta sexta-feira, eu acho que Lairinho falou, eu vou saber agora. O senador Stevenson tem capital eleitoral para se candidatar ao governo do estado? Candidatar qualquer um pode se candidatar, né? Não, mas capital eleitoral não é todo mundo que tem, não. Não, eu acho que Stevenson tem. Para senador, né? Stevenson foi o senador mais votado do Rio Grande do Norte, derrotou Garibaldi Alves, teve mais votos do que Zenaide Maia, e apesar de, bom, cada um tem sua opinião de gostar ou não do mandato do senador, mas, por exemplo, agora em novembro, em uma das pesquisas que fizeram lá por Natal, terminaram colocando 2022 na roda, né? E essa pesquisa para 2022 coloca Carlos Eduardo em primeiro lugar, em um dos cenários, certo? E coloca Stevenson em segundo lugar. Isso aí é o chamado efeito retrovisor, né? Como a administração de Fátima Bezerra está desgastada nessa primeira metade de governo, está mesmo, né? Em Natal, por exemplo, a desaprovação do governo de Fátima Bezerra é superior a 60%, conforme todas as pesquisas mostram. E aí o cidadão costuma olhar para o retrovisor e enxerga quem no retrovisor? O adversário de Fátima em 2018, exatamente o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves e o senador Stevenson Valentim, que saiu vitorioso porque desbancou 2 senadores tradicionais, José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho. Olha, chegamos para o intervalo e a pergunta que disparou de 15 minutos para cá foi uma só. O Ministério Público investiga prefeito eleito Alisson Bezerra por uso de verba de gabinete para a campanha eleitoral. Depois do intervalo, tá bom? A gente volta já.
Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Sua contribuição permite que o cuidado chegue às crianças do Rio Grande do Norte. Acelera pra melhor! Domingo tem sorteio especial. Tem 2 Corollas no Natal Cap. São 2 Corolla. E mais, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$10.000 em cada. 2 Corolla no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.500 cada. E um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A violência doméstica contra idosos é mais comum do que você imagina. Os maus tratos vão desde insultos e humilhações a exploração financeira e a agressão física. Muitas vezes é difícil para a gente pedir ajuda. Por isso, seja mais presente. Ao perceber algo estranho, procure saber o que está acontecendo. E se for necessário, denuncie. Violência doméstica. Precisamos dar um basta nisso. Assembleia Legislativa do RN. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, tem presença confirmada em Mossoró na próxima quinta-feira, 3 de dezembro. Ele presidirá a abertura do Fórum do Desenvolvimento do Semiárido, Oportunidades de Investimento. O evento será aberto na quinta-feira no Teatro Municipal de Juiz Rosado e com a presença, como disse, do vice-presidente da República. Esse evento é organizado e realizado pelo Instituto de Política e Gestão Estratégica Aplicada, com apoio de várias instituições públicas federais e iniciativa privada. Olha, o fórum
na realidade, ele é um ambiente de conhecimento e convergência de propostas dos diferentes agentes públicos e privados interessados em desenvolver ações de fomento a investimentos multissetoriais em empreendimento que definirão um amplo programa de desenvolvimento econômico e social do semiárido nordestino. É um evento importantíssimo. Ele vai ocorrer em 13 eixos temáticos, voltado para debate de temas importantes para o semiárido, como água e seu aproveitamento, educação, segurança jurídica e segurança fundiária, turismo, meio ambiente, recursos minerais, resíduos sólidos, tecnologia e inovação, transporte e logística, entre outros temas importantíssimos para a região do semiárido nordestino. Então, Mossoró vai receber aí agentes públicos, vai receber empresas, vai receber especialistas, vai receber técnicos para, durante 3 dias, de quinta a sábado, debater os vários temas de importância, de relevante importância para o semiárido nordestino. Portanto, vamos receber nesta semana o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em um evento dessa magnitude. Muito se disse que o presidente Jair Bolsonaro viria, né? Mas sim, só foi confirmada a vinda de Hamilton Mourão. Lembrando a turma que, além de TCM, Brisanet, Telecab, aplicativo próprio da página, a gente transmite o Observador também aqui pelo Facebook. E vendo aqui, tem uma mensagem de Rita Carvalho dando boa tarde, e Ortuan Lima diz o seguinte, com certeza ele está se referindo ao nosso comentário de abertura sobre o enfraquecimento do PT, que não elegeu nenhum prefeito de capital, que diminuiu a quantidade de prefeituras, ele dizendo, mas não teve até hoje nenhum governo igual ou parecido com o de Lula. Beleza, Ortuan, obrigado pela participação. Olha, a notícia que eu falei no final do bloco aqui está no blog do Agenor Melo. Ministério Público investiga Alisson Bezerra por uso de verba de gabinete para a campanha eleitoral. Confesso que eu peguei a notícia, esta aqui, a informação, repito, veio do blog do Agenor Melo. Vocês tomaram conhecimento, Lairinho e César, alguma coisa? Não, eu não tenho conhecimento. Aí, que estava investigando o uso da verba de gabinete para fazer propaganda no período da pré-campanha. Mas eu não vi a publicação do Ministério Público, eles sempre publicam no Diário Oficial do Estado, eu não olhei. Eu realmente não vi. Mas, mudando de assunto completamente, vocês viram um fato que aconteceu de ontem para hoje na cidade de Criciúma, que foi sitiada, os bandidos fortemente armados, tinha até um bandido em cima de um prédio com uma bazuca esperando caso a polícia viesse, e é uma coisa que a gente até já viu aqui no Nordeste, em cidades pequenininhas, aqui no Rio Grande do Norte já aconteceu, de os bandidos fortemente armados fecharem a entrada e a saída da cidade, só que Criciúma é uma cidade grande, não é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, não. E aconteceu isso de ontem para hoje lá, né? Verdade. Olha, o Enoque faz uma pergunta aqui, o seguinte, é verdade, isso que eu vi hoje na imprensa, que a equipe de transição do prefeito eleito, Alisson Bezerra, está tendo dificuldade em receber documentos da prefeitura? Procede isso? Ô, meu amigo Enoque, eu não tenho conhecimento dessa notícia e vou mais além. Eu não acredito, não. Não acredito. Existem pessoas, são pessoas responsáveis, secretários, pessoas constituídas para repassar, porque tem que passar o que está no governo atual para quem vai assumir. Eu acho que foi uma notícia mais de chute, eu não acredito. Olha, acho que está tudo normal. Edmundo, a primeira reunião foi ontem. Né? Ontem foi apresentada, inclusive, a reunião aconteceu lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós separamos lá 2 salas para que a equipe de transição indicada pelo prefeito eleito fique, né, com toda a estrutura necessária para se trabalhar, e eu não faço parte da comissão de transição. Eu apenas
fui recebê-los, já que era lá na secretaria que eu estou à frente, e foram apresentados esses pleitos ontem. Então, tem mais 2 encontros programados e as informações, obviamente, serão repassadas todas. Mas o primeiro encontro foi ontem. Até porque parte da equipe indicada pelo prefeito eleito estava com Covid. Não tinha nem como ter acontecido antes. Na realidade, a informação que eu tenho é que a reunião transcorreu com tranquilidade, foi muito tranquila. A equipe de transição, ela apresentou alguns pedidos de forma documentada, e evidentemente que a equipe de transição da prefeita Rosalba Ciarline, que sai em 31 de dezembro, vai responder tranquilamente. Acho que esse processo é um processo que deve transcorrer tranquilamente. Agora, tem gente querendo colocar queroseno e arriscar o fósforo. Né? Tem a turma que só quer briga. Exatamente. Tem gente que tem dificuldade de descer do palanque, né? Infelizmente é assim. Tem turma que quer botar o queroseno e receber, quer ver a coisa explodindo. Mas eu não vejo esse sentimento, eu particularmente não vejo esse sentimento por parte do prefeito Alisson Bezerra, prefeito eleito, e por parte da prefeita Rosalba Ciarline. Acho que Alisson, Rosalba e Alisson querem uma transição tranquila para que Mossoró continue em suas atividades, que a máquina pública continue funcionando em prol da população moçoroense. Olha, para você ver como tem gente que não desce do palanque, que precisa viver de crise, de crítica, de briga. Eu falei ontem no programa aqui que o ex-vereador Soldado Jadson fez umas críticas na rede social e os bloggers ligados a Alisson publicaram ele reclamando porque a prefeita está fazendo obra. Meu amigo, a Rosalba é prefeita até 31 de dezembro e o que tiver de ser feito até 31 de dezembro tem que ser feito. Não é uma opção dela deixar de fazer. Agora, certamente causa incômodo a prefeita, mesmo não tendo tido sucesso nas urnas, não tendo sido vitoriosa, apesar da pouca diferença, achavam que ela deveria estar amufinada dentro de casa. Mas olha, Leite Neto, está inaugurando, está visitando, está entregando obras, está fiscalizando, é errado. Leite Neto, na realidade, isso incomoda ao torcedor. A turma da arquibancada, a turma que vibra, que torce, que transforma a eleição como se fosse um jogo de futebol. Né? Mas para quem tem responsabilidade, para o gestor público que atua e o que vai atuar, certamente isso aí a ação é muito bem-vinda. Eu tenho certeza que Alisson Bezerra está aplaudindo o que Rosalba está fazendo. A campanha passou. Acabou, não tem mais palanque. Ele vai puder chegar e já está tudo pronto, é mais fácil, né? Ele vai assumir a partir de 1º de janeiro, e a partir de 1º de janeiro o prefeito é ele. Então, se ele pode ter uma avenida inteira pavimentada, por que ele quer receber esburacada? Ele quer receber pavimentada, ele e qualquer outro gestor. Então, esse não é um sentimento, eu quero acreditar que esse não é o sentimento de Alisson. Esse é o sentimento de torcedor que fica na arquibancada, passa 45 dias de campanha xingando o vizinho, xingando um amigo, indo para grupos conversar lorota, né, fofocando. Isso não é coisa de gestor público. Isso é coisa de torcedor. E a torcida, geralmente, não consegue sair da arquibancada, mesmo depois do jogo encerrado. Atenção, cuidado com o gasto de energia elétrica. A ANEEL decidiu que a partir de hoje, dia 1º de dezembro, haverá uma cobrança extra na conta de luz dos consumidores. Será cobrada a bandeira vermelha, patamar 2, cujo valor é o maior de todas as bandeiras. Com isso, a cobrança extra será de R$ 6,24 a cada 100 kW. Se você gastar 300 kW a mais de energia, já vai dar R$ 20 a mais aí. Segundo está dito, o despacho que suspendia a cobrança foi revogado porque o Brasil voltou aos patamares de consumo anteriores ao início da pandemia. Então, cuidado que a partir de hoje
tem bandeira vermelha na conta de luz e ela vai ficar mais cara. Passou a eleição, né? Aí teve, lá em São Paulo... Coincidência ou não, né? Lá em São Paulo já está voltando, desde ontem foi anunciado algumas medidas restritivas. A taxa de transmissão do Covid no Brasil cai de 1,3 para 1,02, mas em São Paulo houve um aumento em algumas regiões. Cientistas estão pedindo a reversão de algumas aberturas. Aqui em Mossoró não há indícios de que isso possa acontecer. Aí você falou aí do aumento da energia. Também quem tem mania de usar cheque especial, viu? Voltou a cobrança do IOF. Então, vamos ter cuidado, viu? Que as coisas estão voltando ao normal. Aqui no Rio Grande do Norte, em relação à Covid, o boletim liberado ontem pela Secretaria de Saúde Pública do Estado aponta que 87 municípios do Rio Grande do Norte estão com taxa de transmissibilidade em zona de risco. O que é isso? São municípios onde a taxa de transmissibilidade está acima de 1,03. Não é o caso de Mossoró. Mossoró não está com essa taxa. E em termos de óbito, né, entre domingo e segunda-feira, não foi registrado nenhum óbito no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, a ocupação no hospital de campanha, né, que é o Hospital São Luís, ela continua abaixo de 50%. Enfim, por aqui a situação está sob controle. Agora, todo mundo sabia que uma campanha eleitoral, principalmente em cidades de médio e pequeno porte, o eleitor ia para a rua. E foi o que a gente viu. Carreatas, passeatas, comícios em todo o Rio Grande do Norte. Em todo o Rio Grande do Norte. A Justiça Eleitoral sabia que ia acontecer isso. O Congresso Nacional, que tinha a responsabilidade de adiar as eleições ou cancelar as eleições, optou por adiar. Mas o Congresso sabia que pós-eleição ia aumentar o número de infectados em todo o Brasil, como de fato aumentou. Impossível que não aumentasse. Aglomerações em todas as partes do país durante os 45 dias de campanha eleitoral. Então, o resultado é esse. De sorte, e aí eu não tenho aqui dados científicos, mas baseado no que a gente lê, de sorte, o vírus da Covid-19, ele não continua, ele não é tão letal nesse momento como foi no início da pandemia. Então, temos um número elevado de novos casos? Temos, mas o número de óbitos e de ocupação de leitos continua sob controle. Inclusive, eu defendi aqui desde março, vocês são testemunhas, o adiamento das eleições para 2022. Além da questão da segurança sanitária, você aproveitaria para unificar as eleições e baratear as eleições no Brasil. Se nós tivéssemos eleição geral a cada 4 anos, ou a cada 5 anos que seja, seria muito melhor. Porém, eu disse também lá em março, se deputado federal e senador tiverem de mudar a data de eleição, vai aumentar o mandato deles e não dos prefeitos e vereadores. A gente sabia que corria esse grande risco de aumentar e, infelizmente, aumentou. Agora, o interessante, né, Laíri, que o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado Rodrigo Maia, esses dois políticos foram um dos que mais atacaram a política sanitária do governo Bolsonaro em relação ao enfrentamento da Covid-19. E aí, quando foram chamados para fazer a sua parte, eles simplesmente observaram os interesses políticos individuais do que a questão sanitária do país. Infelizmente, joga um jogo político em Brasília de acordo com o interesse de cada um. Recebendo aqui a informação, já estamos em cima da hora, do falecimento de Dr. Jorge Bolsinhas, complicações pela Covid-19. Já tomaram conhecimento? Informação do blog do BG, chegou agora. Eu já tinha visto aqui essa notícia do falecimento do Dr. Bolsinhas. Ok, chegou a hora.
a toda a família e amigos, né? A nossa solidariedade. Agradecer a vocês, nossos ouvintes e telespectadores, pela audiência de hoje, desejando uma ótima tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Olha, a humildade enriquece o homem de valores espirituais. Joana de Ângeli, guia espiritual do médio espírita brasileiro, Divaldo Franco. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, boa tarde a todos, até amanhã. Zé Antônio vem aí com Rota 190. Até amanhã, tchau. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única